TV Atitude, na cobertura do Arrocha Santa Fé. Olha só quem a gente conseguiu encontrar antes de subir no palco. Ele mesmo, Ricardo do Piseiro. Ricardo, satisfação em reencontrá-lo mais uma vez. A gente acabou nos conhecendo aí naquelas lives topadas, né, rapaz? Você nos conta aí, da região mesmo aqui, não é isso? E vai subir no palco hoje, Ricardo. Tu tá com a agenda lotadíssima, a gente tem acompanhado muito seu trabalho, graças a Deus. Mas qual a expectativa desse show de hoje? Começando pro show de hoje, qual a expectativa de subir no palco aqui do Arrocha Santa Fé? Boa noite, Carlão. Você é demais. A gente teve o prazer enorme de se conhecer em uma live maravilhosa. E era Ricardo Oliveira. Hoje é Ricardo Piseiro, porque eu fiz uma votação, o povo escolheu. Ricardo Piseiro, assenta mais comigo. Sou da roça, sou do Araçás. A expectativa é o seguinte, é mostrar amor em forma de música. Todo meu show é de coração, é de verdade, é maravilhoso. E Deus é Deus, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Estamos aqui ainda aguardando qual o horário da gente, ainda não sabemos, Carlão. Mas que voz é essa você? Carlão, se você for cantor, eu sou seu fã. Ricardo, que modéstia é a sua, meu irmão. Inclusive, eu cometi uma gafe agora há pouco aí, chamei você de Ricardo Oliveira, depois corrigi, ó. Ricardo Oliveira, nome de registro dele, hoje Ricardo Piseiro, nome artístico. Mas, Ricardo, nos conte aí. A gente tem acesso, graças à rede social, da sua agenda de show, graças a Deus, lotadíssima. Mas quais são a perspectiva de futuro? Qual o próximo passo aí no projeto Ricardo Piseiro? Na verdade, o projeto de Ricardo Piseiro abrilhantou e entrou com força. Saímos na frente, demos a largada, né? Chama. E o projeto agora é expandir. Alagoas, estamos com planejamento para janeiro, Alagoas. Vamos se apresentar na Band, em nome de Robertinho, meu primo, em fevereiro. Vamos ter uma entrevista na Band de São Paulo, no programa Melhor da Tarde. Entrevistar, cantar, brincar, dançar, comer também, porque lá faz comida. E os planos, projetos futuros, estamos aí com o Romildo, que é um empresário da cidade de Fátima, que está querendo investir no nosso trabalho. Creio que se tudo der certo e a gente fechar, amanhã estaremos fechando com ele. E mês que vem, o micro-ônibus com a plotagem do Ricardo Piseiro, um teclado novo, iluminação, projetos bons vem aí. E junto com o parceiro Biro Produções, que sempre dá apoio a gente, Cabanhas Produções, que até é investidor e comprador de shows. Mas a vida é assim. Carlão, o projeto é levar alegria em forma de música, levar amor em forma de música. Tanto a galera de Cipó, agenda lotada para Cipó, Coité, Conceição do Coité, né? Ipirá, na Bahia, nós tem show. A gente tem show em Minas, a gente tem show em Brasília, Goiânia. Só crescendo cada dia mais a agenda. Semana que vem estou atualizando de novo, Pepe. Que massa, que felicidade, meu irmão, saber que tá tudo dando certo em sua vida. Esse eixo Bahia-Sergipe, você tomou conta já tá indo para Alagoas, São Paulo, e que Deus continue abençoando, cara, a sua jornada aí, e que Ricardo Piseiro cresça mais e mais e mais, sempre nessa fé aí, tá sendo nessa alegria, nessa fé, nessa positividade que você tem, que vem natural de você, meu irmão. Na verdade, o coração é de Deus, Deus é Deus, Deus é vida, Deus é tudo. E esse trabalho de vocês da TV Atitude é muito maravilhoso, entrevistando cada artista. Isso mostra que o artista tem valor com vocês, não só o artista, como o público em si. E Deus é Deus. Eu transformo meu coração em canto, eu canto de coração. Muitos contratantes sabem até os valores que eu ajeito no show, que eu não viso muito financeiro, eu viso mostrar meu trabalho. O financeiro vem depois. Estou no primeiro degrau da escada, para chegar até o 10º. É anos e anos de batalha e é de coração aberto. Carlão, fico satisfeito demais, bom revê-lo e dou as ordens. Daqui a pouquinho tem Ricardo Piseiro, daquele Piseiro de verdade. Daí, Ricardo Piseiro, cara, rapaz, é a TV Atitude na cobertura do Arrocha Santa Fé. TV Atitude filmando tudo, menino. Cobertura 100% na galera. Eu disse vai, e vai achando que não vai doer. E que vai ser molezinha esquecer. Vai sofrer. E quando a balada acabar, como seu corre passar, você vai ser feio de saudade, vai chorar por mim. Só não esquece que eu te avisei, queria ser assim. Com a iluminação, você pode me ajudar.
pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração. Você pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada no corpo. Tu pode me irritar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração. Você pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada no corpo. Fazendo tom, 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 fazendo pá, pá, fazendo tom, 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 tom. Alô, Carlão, menino, olha, fazendo tom, 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 tom. MP Mutil Paredão. Alô, Rodrigo, bota peças. Eu disse vai, e vai achando que não vai doer, e que vai ser moleza em esquecer. Você prepara. Tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração. Você pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada no... E tu pode me evitar, pode me bloquear, mas não vai conseguir me deletar do coração. Você pode até beijar, mas depois vai ligar, querendo aquela nossa revoada no colchão. Fazendo dom, dom, dom. Fazendo dom, 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 dom. Fazendo dom, dom, dom. Abre a porteira e manda amor. Alô, Leozinho estourado. Amor de vida, filha do cabrão. Eu quero que você se exploda. Gabriel Oliveira, menino, hora da notícia TV. Quem sabe, quem sabe. Oh. Bora, Leozinho. Tu tá achando que eu sou chiclete, mas chega agora e depois esquece. E tu não me merece. E mata o jogo virou, tô revertendo essa situação. E quem mandou escolher a farra e o paredão. Eu tô chegando pra parar seu coração. Você prepara que hoje eu vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você prepara. Eu vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai beber, vai chorar. Isso aí, Ricardo. Alô, Cabanha, menino. Cadê meu rapaz? Não me merece. Tu não me merece. E mais um jogo virou, tô revertendo essa situação. E quem mandou escolher a farra e o paredão. Eu tô chegando pra parar seu coração. Você prepara que hoje à noite eu vou. Quer que a iluminação? Você prepara que hoje eu vou pro rolê, vou botar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Vai chorar, vai ligar. Ricardo no piseiro. Segura, 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 segura.